Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréia Santos de Literatura. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Estou com muita saudade de todos vocês, tá bom? Bem, hoje a nossa aula é de revisão. Exatamente, vamos falar sobre as vanguardas europeias, tá bom? Vamos fazer uma breve revisão sobre esse conteúdo, ok? Todo mundo aí pegando a folhinha, né, com a data do dia 5/6/2020. Vamos lá? Atenção, turma 2000, todo mundo comigo? Bom, à medida em que eu for corrigindo os exercícios, eu vou fazendo um comentário sobre aquela questão, tá bom? Bem, é necessário que eu faça um breve resumo do que foram as vanguardas europeias, tá bom? Vamos relembrar aqui comigo? Bem, pessoal, são chamadas de vanguardas europeias, né, as diversas tendências artísticas. Exatamente, as diversas tendências artísticas que floresceram, né, no continente europeu no início do século XX e que acabaram por influenciar, né, todo o mundo ocidental. Em busca de uma ressignificação do que era considerada arte, né, os artistas das vanguardas, eles romperam com todas as tradições anteriores, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas diversos, consolidando então o caminho para o surgimento da chamada arte moderna, tá? E as vanguardas europeias são o futurismo, né, o surrealismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo, ok? Bem, nós temos aqui, né, como o termo vanguarda, né? Por que vanguarda? Esse termo, né, é um nome dado, né, às tropas, exatamente, às tropas militares que vão à frente em um exército, aqueles que são os primeiros, né? Por isso, a palavra metaforicamente, né, também significa pioneirismo, justamente, né, o que esses artistas eles representaram. Por isso o nome vanguarda, né? Bem, pessoal, dentro desse contexto todo que eu falei, né, é importante frisar que no início do século XX, né, esse início do século XX, foi marcado também por uma grande mudança de paradigma na Europa. É exatamente a segunda revolução industrial, né? Foi justamente a segunda revolução industrial, ela havia popularizado, né, as grandes invenções, como a luz elétrica e o carro movido a gasolina, além da produção em larga escala, né, de bens de consumo, acelerando o ritmo de vida como um todo. As cidades, então, cresciam graças à industrialização, tornando-se grandes metrópoles. As ciências também avançavam. Einstein publicava sua teoria da relatividade, isso em 1905, enquanto Freud propunha uma análise dos processos mentais, o que desembocou no surgimento de uma nova ciência, no caso a psicanálise, entre outras descobertas também. Era então o alvorecer de uma nova era, como uma nova mentalidade e maneira de viver e perceber o mundo. A arte, portanto, precisava também se modificar para ser capaz também de aprender, vamos dizer assim, né? De apreender, melhor ainda, de apreender, né, essa postura atual da modernidade. Além disso, a fotografia, por sua vez, né, invenção do século XIX, aprimorava-se cada vez mais, o que tornava dispensável uma arte meramente mimética. E o cinema, por sua vez, também despontava, né, como novo formato artístico. Bom, esse ambiente todo, né, tecnologicamente efervescente, contudo, não proporcionou o fim da fome e da miséria, por exemplo. Nem foi capaz, né, de solucionar os problemas da humanidade. Ao contrário, foi palco, né, foi o palco de um conflito tenebroso, né, de proporções nunca vistas antes. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, que iniciou em 1914 e terminou em 1918. Então, esse evento, né, que sacudiu diretamente
os últimos movimentos, né, das vanguardas, dando aos artistas uma postura ainda mais questionadora da tradição, tá? E do entusiasmo com a modernização ascendente desse período. Então esse é o contexto, né, de tudo que aconteceu durante as vanguardas europeias. Então foi legal a gente fazer, né, esse apanhado, né, essa revisão, né, sobre todo o contexto envolvendo as vanguardas europeias. Ok, pessoal? Bem, vamos agora à questão de número 1. Todo mundo comigo aqui no número 1. Vamos lá? Questão de número 1. Sobre o futurismo, estão corretas as seguintes alternativas. Vamos ver? Bom, a primeira alternativa diz o seguinte: no Brasil, todas as tendências de vanguarda foram chamadas de modernismo, que equivale ao futurismo para os italianos e ao expressionismo para os alemães. Vamos lá, a segunda. Na literatura brasileira, seus principais representantes foram Manuel Bandeira e Augusto Frederico Smith, que se apropriaram de ideais futuristas para a realização de uma escrita automática e telegráfica. Terceira, o futurismo difundiu-se por meio de manifestos e conferências, encontrando na literatura seu meio ideal de realização artística. E quarta e última afirmativa. Entre suas principais características estão a decomposição das figuras em formas geométricas, a não retratação da realidade de forma real, no caso, realidade fragmentada, a não utilização da perspectiva e tridimensionalidade e o uso do humor. Bom, vamos lá? Ele quer saber, né, sobre o futurismo, né, quais as alternativas que estão corretas. Quais alternativas estão corretas? Só poderia ser a letra C. Somente a 1 e a 3 estão corretas, tá, pessoal? 1 e a 3. A 2 e a 4 não estão corretas. Vamos analisá-las agora? Bom, todo mundo já sabe aqui que os principais representantes do futurismo, né, na literatura brasileira foram os escritores precursores do modernismo, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, tá? As características, né, descritas na proposição, no caso aqui, 4, né? Na proposição 4, fazem referência ao cubismo, tá? Ou outra corrente, né, da vanguarda europeia, cujo principal representante foi o pintor espanhol Pablo Picasso, ok? Então nós temos aqui, né, uma análise, né, das afirmativas 2 e 4, porque as alternativas 2 e 4 estão erradas, tá? Então eu expliquei por que estão erradas. Primeiro, na alternativa 2 aqui, os principais representantes do futurismo na literatura brasileira foram justamente os autores Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. E na quarta afirmativa, né, fazem referência ao cubismo, né, outra corrente da vanguarda europeia, né, cujo representante foi o pintor espanhol, né, Pablo Picasso. Então, corrigir aqui também a quarta, né, afirmativa. Então, vocês vão marcar a letra C. Somente a primeira e a terceira afirmativas estão corretas, ok? Número 2, vamos lá? Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto, ou seja, menos uma, tá? O que vocês vão marcar no número 2? A letra B de bola, tá? As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projetor artístico, né, cuja proposta era a de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. Então, essa afirmativa aqui, né, é a única que está errada. As outras estão corretas, tá, pessoal? Então, as correntes, né, de vanguarda, embora apresentassem propostas específicas, prezavam o mesmo ideal. Era preciso derrubar a tradição, né, por meio de práticas inovadoras, capazes de subverter o senso comum e captar as tendências do futuro. Essas propostas incompreendidas, né, à época, em virtude principalmente do contexto conservador
no qual estavam inseridas, né, adquiriram uma importância histórica e influenciaram também o trabalho. Exatamente, o trabalho, né, de vários artistas no mundo, ok? Por isso que a opção de letra B de bola está errada. Pode marcar a letra B de bola, tá bom? Bem, vamos falar agora da questão de número 3. Vamos lá? Movimento literário brasileiro que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como o futurismo e o surrealismo. Só poderia ser a opção de letra A. Estamos falando aqui do modernismo. Pode marcar a letra A, tá, pessoal? Bom, o modernismo brasileiro foi extremamente influenciado pelas, né, vanguardas europeias que eclodiram, né, na Europa. Adoro esse termo, eclodiram, né, na Europa. Isso no início, né, do século XX. Aqui no Brasil, todas as manifestações artísticas inovadoras foram classificadas como modernistas. E assim como aconteceu na Europa, né, aqui também não havia um projeto artístico bem definido, né, mas sim o desejo comum, tal qual o desejo dos artistas europeus, né, de renovar as artes em geral. Ok? Bom, encerramos aqui, né, a nossa breve revisão falando sobre as vanguardas europeias, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado. Não esqueçam de colocar os nomes, né, e a turma aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, ok, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!